Brasil registrou aumento daquele tipo considerado CACs, né? Caçadores, atiradores, colecionadores de armas de fogo em 2022. O levantamento é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O registro de armas de fogo cresceu 15% em relação a 2021, em meio à discussão sobre a facilitação da compra de armamentos no país. Embora não seja possível associar diretamente os dados, ou seja, mais armas, menos mortes, o número de mortes violentas intencionais no país, no ano passado, de acordo com este levantamento, foi o menor dos últimos 11 anos. Ainda assim, o Brasil registra, em média, 23 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Para discutir se os dados significam proteção ou risco para a população, convidamos agora os deputados federais Gilberto Silva, do PL, e Pedro Ixay, do PT. Tudo bem, aos senhores? Muito bom dia. Eu vou começar pelo Pedro Ixay, do PT. Eu gostaria que o senhor fizesse, então, uma avaliação sobre esses dados. Os dados do Anuário da Segurança Pública mostram uma redução no número de mortes no país. Isso acaba sendo embalado pelo discurso de muitos integrantes da direita política, né, de que com mais armas, a liberação, facilitação de mais armas nas mãos dos brasileiros, isso garantiria menos mortes, menos violência contra o tido cidadão de bem. Se houver relação entre isso, mais armas, menos mortes? Eu gostaria de cumprimentar meu colega deputado, cumprimentá-lo, Basília, e dizer que não tem nenhum estudo que mostra e demonstra a relação entre mortes e o aumento de armas na sociedade brasileira. Pelo contrário, aumenta o temor e a insegurança em vários setores, como o espaço doméstico, que aumentou o número de estupros, que aumentou a violência contra as mulheres no espaço doméstico. E, portanto, se a gente vai fazer qualquer tipo de pergunta, é discutir. Tem relação sobre número de mortes e armas, como também tem relação entre estupros, violência, assédio moral, assédio sexual, violência contra as mulheres, morte contra as mulheres. Se não tem um estudo de um lado, não tem estudo de outro. O que nós precisamos efetivamente discutir aqui é segurança pública. É segurança pública. O direito de qualquer cidadão no Brasil ter segurança pública e instrumentalizar os órgãos de segurança pública, os profissionais de segurança pública, como está sendo agora, no dia de hoje, lançado o Plano Nacional de Segurança Pública, onde o governo do presidente Lula anunciou R$1 bilhão de antecipação de recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública, R$2 bilhões para equipamentos, estruturas para estados e municípios, e principalmente as regiões e os municípios onde tem maior incidência de violência, e o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, e efetivamente retirar determinadas armas que é de exclusiva, que deve ser para o uso das forças de segurança, para as Forças Armadas. Portanto, nós caminhamos na direção de essa irresponsabilidade do aumento do armamentismo na sociedade brasileira. E eu agora estive em 2 episódios e termino a minha fala. Semana passada, na órgão de segurança pública do estado de Santa Catarina, ele diz: nós fizemos operações no roubo de cargas e caminhões, as armas pesadas vinham do CACs. Segundo, conversava com um empresário na minha cidade, onde ele diz: eu estou 20 anos num clube de tiro e esse armamento que bagunçou todo esse país não melhorou a profissionalização desses espaços, pelo contrário, bagunçou, porque os que continuam lá no clube de tiro como uma atividade esportiva, profissional, competitiva, os que vieram agora não participam dessas competições com essa seriedade. Ele diz: que bom que vai voltar ao tempo anterior,
dos 117 mil cadastrados, que ali tem competição, ali é esportivo, ali é cuidado, ali é segurança. Eles se sentem inseguros, que bagunçou tudo, com esse liberou geral, inclusive de armas, que deve ser como de 9 milímetros. Vai falar até brincadeira, viu, Basílio? De 9 milímetros. Deputado Kizai, eu sei que este é um assunto apaixonante, né? É realmente uma bola dividida. Muitas pessoas defendem o armamento, outras acham que as armas têm que estar nas mãos dos agentes de segurança, mas a gente precisa aqui respeitar o tempo e também ouvir o outro lado nessa discussão. Antes de mais nada, eu convido os senhores para que nós não façamos uma avaliação superficial sobre os dados. Não há nenhum elemento científico, técnico que relacione diretamente o fato das pessoas terem tido facilidade para a compra de armas com o novo dado sobre a redução no número de homicídios no país. Então, eu vou passar a palavra agora ao deputado Gilberto Silva, que vai ter todo o seu tempo aí para falar também. Durante o governo passado, 10 minutos, ao mesmo tempo, durante o governo passado, os brasileiros se armaram como nunca, porque havia uma liberação, até sem passar por decisão do Congresso Nacional, por meio de decreto mesmo, ou então o governo, na canetada, liberou a venda de armas para mais pessoas. Inclusive, dizem os estudos, perdeu até a mão quanto à entrada de armas ilegais no Brasil. Enfim, a gente tem todo um contexto amplo para discutir este assunto e eu quero perguntar para o senhor. Mais armas nas mãos dos cidadãos de bem corresponde a menos mortes violentas no país? Qual a sua avaliação? Bom dia, Basília, Pedro Kizai, toda a audiência da CNN, muito obrigado pelo espaço. Veja só, vamos fazer um contexto com relação a 2003, quando o atual governo assumiu pela primeira vez a presidência da República. Naquele momento, ele fez o Estatuto do Desarmamento. Justamente, Basília, a senhora falou muito bem, não tinha nenhum dado científico comprovadamente eficaz, mas ele utilizou esse Estatuto do Desarmamento falando que iria reduzir a criminalidade perante o país. Aqui não são narrativas, são fatos. Lá em 2003, minha memória não me deixa mentir. E daí o que aconteceu? Nos 2 governos de Lula, nos 2 governos de Dilma, cresceu assustadoramente, mesmo reduzindo várias armas, milhares de armas da população. Eu era policial, lembro como hoje, as pessoas entregando nas delegacias armas por conta do Estatuto do Desarmamento, a fiscalização grande, os homicídios cresceram como nunca, Basília, como nunca cresceram na história. No governo de Michel Temer começou a ser reduzido e no governo do presidente Bolsonaro foi reduzido a série histórica desde que começaram esses dados, são fatos. E daí nunca se teve tanto também, Basília, para ser sincero, armas na mão da população como nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Mas, deixa claro, foram casos isoladíssimos que pegaram CACs utilizando qualquer tipo de arma de fogo para cometerem crimes. Fatos isolados. Porque essas armas, Basília, essas armas são ilegais que os traficantes usam, que os marginais usam para cometer seus crimes. Não tem são fatos relacionados aos CACs. Então, eu entendo que, inclusive, debatemos bastante na Comissão de Segurança Pública, que eu sou membro titular, já que o governo da vingança quer restringir tanto o direito, a porte e a posse de arma de fogo, porque ele não deixa o decreto como era o de Dilma Rousseff? Porque atende o mercado, pelo menos não mata o mercado como está matando agora, Basília. Praticamente, se você for no clube de tiro, a pessoa sai lá chorando, os empregos que foram perdidos, as pessoas que deixaram de praticar esportes. Hoje temos um medalhista olímpico de tiro esportivo e esse governo da vingança veio só para prejudicar esse setor diretamente. Infelizmente, já saiu o decreto, obviamente já temos conhecimento do decreto do governo Lula, iremos a protocolar o PDL, que é um projeto de decreto legislativo, para suscitar os efeitos de alguns pontos desse decreto. Vamos conversar com o líder da nossa bancada com relação às armas de fogo, que é Marcos Polon, do Mato Grosso do Sul, que ele é o que mais defende essa pauta lá na Câmara, e nós iremos juntos estudar o melhor decreto possível legislativo para que possamos trazer justiça a esse setor, Basília. Fui respeitoso com o tempo e disciplinado.
Olha, precisa estudar mais essa relação entre as armas e os crimes violentos no país, ainda mais porque eles continuam acontecendo. Eu queria chamar a atenção para os senhores aqui a opinião de alguns pesquisadores. Não existe uma pesquisa ampla que dê todas as respostas sobre essa relação. Inclusive, não tem nenhum dado científico que aponte que exista mesmo uma relação entre cidadãos mais armados e uma redução no número de mortes no país. Mas o que os pesquisadores têm dito? Que esse número de homicídios violentos, mortes violentas no Brasil tem caído por uma série de consequências, múltiplos fatores, e eles apontam. A gente está vindo de um período de isolamento social, as pessoas mais reclusas em suas casas. Dizem também uma melhora nas políticas de combate à violência, não só do governo federal, como dos governos locais. Um outro fator, uma hipótese, é o de envelhecimento da população. Então, são informações que eu trago para os senhores, não minhas, mas de pesquisadores que estão aí no dia a dia tentando entender esta sociedade que, em parte, quer se armar e que, no geral, está preocupada com a tranquilidade em suas cidades, com as suas famílias, seu local de trabalho, de estudo. A gente já vai para as considerações finais. Deve ser porque vocês deram contribuições bem amplas nas primeiras respostas. Vamos então agora para as considerações finais. Eu quero ouvir tanto o deputado Gilberto Silva como o deputado Pedro Iquizai. Vamos falar o que é uma realidade. Vocês não concordam neste ponto do armamento, mas a gente tem um governo que colocou freio na série de decretos, na série de medidas não congressuais, né, sem passar pelo Congresso, para facilitar o acesso às armas. Esta é a realidade que o brasileiro tem hoje. Vem aí o governo com esse pacotaço da segurança pública, também com recursos contra homicídios, feminicídios. O que o Brasil de hoje pode esperar deste governo e da atual política? Deputado Iquizai. Pode esperar uma política séria de segurança pública, uma política séria que vai equipar os estados e os municípios onde tem maior incidência de violência e pode acreditar paz, prosperidade e democracia. E não armamento, porque a arma é para matar. Deixa os órgãos de segurança pública cuidar da nossa segurança pública. Deputado Gilberto Silva, o que o Brasil pode esperar com a política de hoje quanto ao armamento no país? Não pode esperar nada, Basília, porque esse governo já teve no comando do país durante 4 eleições consecutivas. O que foi que melhorou na segurança pública? O que foi que avançou? Nada. Só aumentou o número de homicídios, só aumentou o desgaste emocional por parte dos policiais. Porque o governo Lula, ele fala muito, Basília, mas ele não cumpre nada do que falou. Vai para fora do país, o país passar vergonha. Então, essa questão com o policial, eu entendo muito bem. Aqui na Paraíba, nunca mudou nada com relação aos 4 mandatos consecutivos do PT. E esse 5º agora é só falácia, fala muito bonito, ele vai falar de milhões, vai falar de estrutura, mas na prática nada vai melhorar, a não ser o prejuízo à população com o desgoverno Lula comandando a nossa nação. Bom, seguimos então com o Live CNN, ponto final no CNN 2 lados. Conversamos hoje, e bastante, né, com os deputados federais Gilberto Silva, do PL, e Pedro Iquizai, do PT. Até mais, bom dia.